Olá pessoal, hoje nós vamos continuar nossa devocional lendo os capítulos 3 e comentando, né? Nós já lemos os capítulos 3 e 4 da segunda parte de Paulo a Timóteo. Ontem nós falamos sobre o capítulo 1 e 2 de Timóteo e hoje seguimos a sequência de capítulos 3 e 4. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, marca o sininho para receber as notificações que diariamente nós estamos fazendo esses comentários da nossa devocional. Incentivo você tá lendo conosco a Bíblia diariamente, faça a sua leitura, pega lá 2 capítulos por dia, não vai levar mais que 10 minutos e você estará sendo muito abençoado porque o Espírito Santo vai estar falando contigo e dando todo o entendimento necessário para essa leitura. Você pode tomar aquele susto inicial, tal, complicado, mas não é. O Espírito Santo vai ensinar. Tenho certeza. E participa conosco aqui nos comentários, bota lá um comentário no vídeo no final, marca o teu gostei ou não gostei, e compartilha esse vídeo para que possa chegar a mais pessoas a palavra e a mensagem. Capítulo 3 da carta de Paulo ao Timóteo, ele começa a falar sobre a questão dos últimos tempos, em que os homens, eu acho que ele está falando, veja bem, quando eu tenho insistido bastante nos nossos comentários, de que não há as questões de contemporaneidade da igreja. O que ele fala aqui é exatamente o que a gente vive hoje. Ele fala, nos últimos tempos, é o tempo que nós estamos vivendo hoje, é o tempo que vivemos esse tempo todo sobre esses conceitos filosóficos gregos, esses conceitos filosóficos helenistas, né, essas coisas clássicas que a gente vive desde a época de Paulo. E aí ele vai falando, nos últimos tempos os homens serão amantes de si mesmos, amantes de dinheiro, arrogantes, desobedientes aos seus pais, ingratos. Olha, eu não estou falando... Ele está falando aqui, tô lendo, está escrito, gente. Aí eu tenho certeza que você está fazendo a correlação rápida, né? Um coração duro, que não se agrada de nada. Estou lendo aqui rapidamente, não tem controle, brutos, traiçoeiros, verdade, traiçoeiros. Eles cheios de empáfia, assim, cheios de si mesmos, cheios eles se acham muita coisa. Amantes do prazer e não amantes de Deus. Olha o que ele fala. Ele fala, tem muita gente que tem aparência de piedade, fala bonitinho, cara de intelectual, mas nega inteiramente o poder da piedade. E como dissemos anteriormente, se você está acompanhando a gente nos comentários, a piedade na realidade é a capacidade que você tem de abrir mão de você, em olhar para o teu interesse, olhar para o interesse alheio, e trabalhar para o interesse alheio, para se sacrificar, que é o que Cristo fez. Se sacrificou por nós. Por isso que Paulo fala, grande é o mistério da piedade, aí dá a descrição exata do que Cristo fez. E essa imagem de Cristo em nós, ela é manifestada pela piedade, que é a ação nossa em que colocamos a mão numa ação prática para ter misericórdia de alguém. Então, esses caras têm a aparência de piedade, mas quando ele é exigido a dar o seu suor e a dar o seu esforço, você não vai ver isso acontecer. Ele nega esse poder. Então você vai ver gente falando sobre é importante ter igualdade social, mas na hora que você tem que botar a mão e tirar dinheiro do teu bolso para ter igualdade social, o cara não está dentro. É importante a gente consolar o pobre, quando o pobre precisa de consolo, você não vai lá. Consolar o pobre, consolar o aflito. É importante você ver alguém na necessidade e você entregar o teu dinheiro. Não, deixa o governo fazer isso, eu não vou fazer isso com o meu dinheiro. Não quero entrar no mérito, mas você veja, isso é negar a piedade e o poder dela. E aí Paulo fala, agora, isso aí são os homens, agora você, Timóteo, você tem que entender que já na Bíblia lá atrás existia tipo dessas coisas, as pessoas são colocadas ali exatamente para impedir a palavra de Deus de andar. E fala, ele cita 2 pessoas aqui interessante, que é Janes e Jambres. Janes e Jambres, segundo que se acreditam, eram os 2 magos egípcios que quando Moisés se apresentou a Faraó, dizendo, deixa o meu povo ir, e fazia milagres, Janes e Jambres, eles se colocaram diante de Faraó e por ação deles, porque eles repetiram até mais ou menos o 4º milagre, Janes e Jambres endureceram o coração de Faraó e colocaram dureza no coração de Faraó e incredulidade para não deixar o povo ir. Aí ele fala, sabe o que aconteceu com ele no final? Com essas pessoas que são pedra no sapato da igreja, pedra no sapato da pregação, tropeço para a pregação, essas pessoas vão ser envergonhadas, como Janes e Jambres foram envergonhados. Que no final aconteceu uma tragédia no Egito e o povo saiu, porque eles não conseguiram repetir nada daquilo que estava acontecendo logo depois daqueles primeiros sinais e prodígios. Então, aquela aparência de piedade que Paulo fala, ela teve uma imagem, né,
na, na, na situação de Moisés, um cenário que foi Janes e Jambres, que eles tinham uma aparência de fazerem sinais e prodígios, fizeram sinais e prodígios até mais ou menos terceiro sinal de Moisés, mas não puderam continuar e no final negaram o poder, porque o povo saiu e o povo egípcio sofreu bastante. Aí ele fala, agora você tem um exemplo. E isso, Paulo, é muito ousado, porque ele falou nas outras cartas, na primeira carta de Timóteo, ele falou, eu sou o pior dos pecadores, mas agora ele fala, mas você pode seguir o meu exemplo, os meus sofrimentos, as perseguições, aquilo que tem me acontecido. Ele fala, segue o meu exemplo, vai no que eu tenho feito, no que eu tenho seguido. Ele fala, mas essas perseguições que eu sofro, de fato, acontecem porque todos aqueles que quiserem seguir a Cristo de forma sincera e piedosa serão perseguidos. Como eu falei no comentário de ontem, que se alguém resolve ser de Cristo, ele está ofendendo as autoridades e poderes do mundo, porque Jesus é o Senhor de todas as coisas. E quando você sinceramente segue a Cristo, você ofende aqueles, porque a palavra de Deus é anunciada, é chegada até vós do reino de Deus. E você, como embaixador de Cristo, que vai sofrer a ofensa e a perseguição. E ele fala, de fato, aqueles que desejam seguir ao Senhor Jesus, de fato, sofrerão perseguições. Mas ele fala para você, continua lendo a Bíblia, buscando a palavra, porque a palavra de Deus é proveitosa e útil para o ensino, para a correção e para a repreensão na justiça. Então, é por isso que eu falei para vocês, incentivo, leia a Bíblia diariamente, busca a palavra todo o tempo, não desanime de estar lendo a palavra. Toda escritura é inspirada por Deus, e ele fala, eu termino o capítulo 3 dizendo isso, toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender e para corrigir. Porque o homem de Deus tem que ser treinado na justiça, né? Aí ele fala, no capítulo 4 ele fala, agora, cara, eu tô falando, cara, que eu tô me sentindo aqui, falando com um amigo, né? Agora, cara, falando para Timóteo, não desanima, prega, insta, fala, exorta, tempo e fora de tempo. É importante você pregar essa palavra, você precisa levar essa palavra a todas as pessoas, não retenha essa palavra que Deus te deu. Porque nesses tempos, esses homens, eles vão tentar desviar e resistir. Aí Paulo fala, algumas pessoas que me resistiram, ele cita algumas pessoas que resistiram à palavra que ele estava dando, e outras tantas que o abandonaram amando o mundo. Ele cita Demas, que foi para Tessalônica, né? Então ele fala, insiste na palavra, porque você tem que fazer isso para levar as pessoas a estar diante de Cristo. É a nossa função como ministro de Cristo. Isso é que Paulo nos incentiva, não para de falar, continua falando, continua dizendo, continua exortando, porque nós cremos que a palavra de Deus não volta vazia. Isso já eu estou colocando aqui, já aproveitando o texto, né? Mas aqui no texto está isso não. Mas é isso, em tese, o conceito é esse. Aí Paulo termina falando alguns conceitos que eu quero só passar aqui, a questão histórica. Paulo estava preso em Roma, imagino que quando ele pede a Timóteo para levar para ele alguns pergaminhos e uma capa, ele estava se referindo a uma situação que ele estava sem acesso a algum material e provavelmente ele estava com dificuldade em relação ao frio. E quando ele fala para Timóteo, eu peço que você se esforce para vir antes do inverno, provavelmente porque ele estava sem recursos para se cobrir. Evidentemente na Europa e na Itália, principalmente, é muito frio no inverno. Então Paulo pede a Timóteo para que ele venha logo. Ele fala e conta que na defesa que ele fez de tribunal romano, me parece, isso aqui é uma exposição minha, que a igreja não teve com ele. Porque olha só, Paulo estava sendo perseguido pelo imperador, né? Pelo próprio imperador romano. Imagina que na igreja de Roma, muitas pessoas tinham envolvimento político com aquela casta política. E eu imagino que quando Paulo foi se defender como criminoso, que ele foi colocado como criminoso, estava preso, ele falou no capítulo anterior para Timóteo, eu fui tratado como criminoso. Nessa hora da igreja que ninguém foi para não se expor, né? Ninguém foi com ele para não se expor. Ele falou, eu fiquei sozinho, mas Deus me deu força e me livrou da boca do leão. Olha o que ele fala. Então a própria igreja de Roma que Paulo estava lá não foi de alguma forma apoiar, ele teve que fazer tudo sozinho. Mas ele fala, Deus me deu a defesa e eu pude proclamar o evangelho. Porque foi para isso que Paulo foi para Roma. Jesus falou para ele, você vai para Roma para proclamar meu evangelho a toda a corte, né? E Paulo fala assim, eu estou sentindo que agora já estou pregando o evangelho onde Deus me mandou que eu pregasse, finalmente eu pregasse, e sinto que Deus está preparando a minha partida para ele, a qual ele vai me dar uma coroa de glória. É para todos, é para você, é para mim.
e nós recebermos a coroa de glória. Mas para isso, precisamos nos esforçar não para ser salvo. Precisamos nos esforçar na pregação deste evangelho, porque nós somos chamados como ministros de Cristo para pregar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E nisso que temos nos esforçar. E Paulo fala, eu sinto que eu estou cumprindo o meu trabalho. Deus tem me preparado glória, estou partindo para Cristo. Deus abençoe e quer acrescentar essa palavra na nossa vida e isso ser refletido no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus, através da sua vida e da nossa pregação.